Oi! Hoje eu vim trazer indicações de literatura brasileira pra vocês. Recentemente eu fiz um vídeo trazendo aí indicações de livros pra conhecer a América Latina e deixei o Brasil de fora dessa lista justamente porque eu queria trazer esse vídeo específico aqui pra citar alguns dos meus livros favoritos da literatura brasileira. Antes de começar, se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália, por aqui a gente conversa sobre literatura, então todos os conteúdos por aqui são sobre livros, então se você se interessa por esse assunto, pode ser que você goste de assistir os outros, então te convido a se inscrever no canal aí para receber notificações dos próximos vídeos e dar uma explorada aí no que já foi publicado por aqui. Bom, então vamos lá, eu separei 10 livros para indicar, dessa vez eu não vou mostrar os livros fisicamente aqui, porque tem alguns que estão emprestados e outros eu não tenho na estante, não sei porquê, deveria, mas não tenho. Então vou falar sobre eles e vou deixar a capinha aparecendo aqui no vídeo para vocês visualizarem qual livro que é. Bom, então para começar, eu trouxe Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que é um livro que vai contar a história da Virgínia, é um romance de formação, ou seja, é um livro que vai acompanhar a história do personagem desde a infância até a fase adulta. Então a gente acompanha vários momentos marcantes ali da vida dela. E a Virgínia é uma personagem muito querida, pelo menos eu achei ela muito querida, é uma personagem mais solitária, né, que ela tá ali buscando certo pertencimento, tanto na família quanto no grupo de amigos, e a gente vai acompanhar um pouco dos dramas que ela vive aí nesses dois ambientes. Então é um livro que tem personagens muito interessantes, diálogos muito marcantes, eu lembro de ter ficado com muitas conversas ali na minha cabeça depois de ter finalizado essa leitura. E assim, a escrita da Lígia é perfeita, assim, é uma das minhas escritoras favoritas, então eu gosto muito da forma como ela desenvolve as histórias. Então fica aqui a primeira recomendação, né, não só desse livro, mas eu acho que assim, leia a Lígia Fagundes Telles, né, se você nunca leu nada dela, sugiro dar uma chance a algum dos livros dela, você pode inclusive começar por um livro de contos, que ela tem um livro de contos que se chama Antes do Baile Verde, que é simplesmente incrível, todos os contos dessa coletânea são maravilhosos. Então fica aí a sugestão extra desse vídeo. Bom, o próximo que eu trouxe aqui é um dos meus livros favoritos da vida e um dos meus preferidos, assim, da literatura brasileira, que é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Esse é um livro que, quando você começa, pode parecer um pouco difícil ali, porque a escrita, né, o ritmo de leitura ali é um pouco diferente. É um livro que é narrado pelo personagem principal ali, e a narração não tem pausa, né? O livro é bem grande, assim, ele tem umas 500 páginas, talvez, e ele não tem uma pausa, sabe? Ele é bem diretão, assim. Então, é um livro que pode ser um pouco difícil ali de você pegar o ritmo, né? Porque não dá pra ler tudo isso direto, mas ao mesmo tempo não tem uma pausa, um respiro ali pra você falar, ok, vou pausar a leitura aqui, depois eu volto. Então é um pouco difícil de pegar esse ritmo mesmo no começo, não só por isso, mas também pela escrita, que é um pouco diferente ali, que pode causar um certo estranhamento, mas é uma escrita muito maravilhosa, assim, eu fico embasbacada de pensar que alguém foi capaz de escrever esse livro, porque a escrita do Guimarães Rosa é incrível, assim, incrível, incrível, incrível. Eu não sei como explicar o quão incrível ela é, porque você precisa ler pra entender. Mas só pra pincelar um pouquinho do que é essa história, a gente vai ter ali o Reobaldo, que tá narrando tudo isso, né? Então ele já entende-se, né, que ele já tá um pouco mais velho contando essa história ali, dessas aventuras, dessas vivências que ele teve quando ele foi um jagunço ali no interior de Minas. E daí ele vai trazer vários personagens marcantes ali, né, personagens, figuras emblemáticas ali que fizeram parte desse momento ali da vida dele, e uma dessas pessoas é o Diadorim, que é um dos amigos que ele faz ali nesse período, e a gente vai acompanhar um pouquinho mais, né, o foco maior é justamente no relacionamento desses dois personagens. Então ele fala bastante sobre ele, é um livro que tem muitas reflexões, assim, interessantes, coisas que a gente fica preso ali, sabe? Tem várias frases marcantes, você provavelmente já viu alguma frase em algum lugar por aí que é do Guimarães Rosa, então tem vários dessas falas mesmo, assim, que você vê publicadas, sabe? Essas frasezinhas que a gente vê às vezes no Instagram, enfim, frases soltas, assim, que são muito bonitas e que você fica, olha, gostei disso aqui. Então, se você já viu uma dessas atribuídas aí ao Guimarães Rosa, provavelmente é de Grande Sertão Veredas, e é um livro maravilhoso, assim. O final dessa leitura é um dos finais mais incríveis que eu já vi na literatura, foi, assim, um final que me deixou muito chocada, foi um livro que me causou muitas emoções ao longo da leitura, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei
realmente muito presa ali. O final tiveram algumas cenas que me deixaram arrepiada, tipo, literalmente, eu arrepiei ali com algumas coisas que aconteceram. E, enfim, é maravilhoso, maravilhoso. Esse livro é perfeito. Eu acho que todo mundo precisa dar uma chance pra essa leitura em algum momento da vida. Pode ser que você comece e sinta que não tá na hora ainda de ler aquilo ali, mas deixa esse livro aí pra dar uma chance pra ele em algum momento, que eu acho que é um livro incrível que todo mundo precisa ler e pensar o privilégio que é ser brasileiro e poder ler esse livro no original. Sério, leiam! Agora o próximo livro, então, o terceiro dessa lista que eu trouxe aqui é Dom Casmurro, do Machado de Assis, que a gente tem aí a narração do Bentinho, né, que ele tá suspeitando ali que a Capitu, que é a companheira dele, tá traindo ele com um dos amigos dele. O livro não é só sobre isso, mas esse é o grande mistério que a gente tem ali. Você provavelmente já ouviu essa pergunta aí em algum lugar, né? Será que Capitu traiu ou não o Bentinho? E uma das coisas interessantes desse livro é justamente que a narrativa é feita em primeira pessoa pelo próprio Bentinho. E isso é uma das coisas legais que a gente descobre, assim, na literatura, que é quando um livro é narrado por um personagem, assim, né, em primeira pessoa, ele é um narrador não confiável, né? Porque a gente só tem a visão dele, a gente não conhece os outros personagens ali, a não ser pela visão dele. Então, tudo que ele tá falando ali, todas as percepções, são dele, né? E aí, é claro que uma narração que é feita realmente pela perspectiva do personagem. E aí, isso é uma das coisas que gera todo esse mistério ali da trama. Será que a Capitu traiu ou não? Ou será que é o Bentinho que é meio louco ali? Enfim, então são os pontos legais. Eu acho que Dom Casmurro é um livro que a gente costuma ler na escola e não gostar. Então, se você passou por essa experiência, eu sugiro que você dê mais uma chance, porque eu acho que a escrita do Machado de Assis é uma escrita que, quando a gente lê ali nessa fase, né, da adolescência, eu acho que pode ser um pouco difícil. Pelo menos eu achei, na época que eu li, muito difícil, não entendi nada do livro. Enfim, eu lembro de ter ficado com essa sensação, assim, de não gostei muito disso, não sei porquê que eu deveria estar lendo isso aqui. Mas quando eu li mais velha depois, eu amei. E, enfim, acho que é uma escrita incrível, né? O Machado de Assis é um dos grandes nomes aí da literatura brasileira. Eu acho que vale muito a pena dar uma chance, conhecer um pouco mais sobre isso e, claro, se aprofundar na leitura depois, sabe? Porque eu acho que é legal também entender ali todo esse, para além desse mistério, né? Que a gente acaba fixando bastante quando lê essa leitura, mas conhecer um pouquinho mais, entender, né? O porquê que esse livro é um clássico, qual que é a importância dele, né? Entender ali um pouco mais do contexto por trás, isso também é sempre válido, né? Não só para esse, mas para todos os outros livros, que eu acho que é um caminho interessante de se fazer. Bom, agora o quarto livro dessa lista que eu trouxe para indicar para vocês é Quarto de Despejo, foi coincidência, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro tem como subtítulo aí, né, O Diário de uma Favelada. Então, é o diário da Carolina, que era uma mulher ali, que vivia na favela de Canindé, em São Paulo. Ela era uma catadora de lixos e ela vai trazer ali, né, vários fragmentos. A gente vai acompanhar esses fragmentos do diário ali dela e ela vai contar um pouco sobre a realidade dela, né? Ela era uma mulher negra, que era mãe, né, e passava por todas aquelas dificuldades, todas aquelas dores ali que a gente vai acompanhando nesses trechos do livro. É um livro muito forte, assim, é muito triste também, né? É difícil você ler esse livro e não ficar sensibilizado ali com toda aquela história, mas também pensar, né, perceber que aquilo ali é uma realidade, foi e continua sendo, né, a realidade de muitas pessoas. Então, acho que é um livro super importante, assim, pra gente entender um pouco mais sobre o Brasil, né, sobre esse cenário brasileiro que continua muito presente na nossa realidade. Agora, o próximo livro, quinto livro dessa lista, então, é Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, que é um dos meus escritores favoritos. Eu amo a escrita do Jorge Amado, porque é uma escrita mais divertida, mais fácil, assim, eu diria. E Gabriela é um livro que passa essa sensação. Acho que nem todos os livros dele são tranquilos, assim, mas é uma escrita gostosa, assim, de acompanhar, né? E aqui em Gabriela, a gente vai acompanhar a história da Gabriela. Talvez você já conheça um pouquinho, né? Porque a gente tem aí adaptações. É uma figura mais conhecida, né, no cenário brasileiro. E aqui a gente vai, então, conhecer a história da Gabriela. Eu vou já contar aqui pra vocês que ela nem é a figura principal ali. A gente vai vendo várias outras tramas se desenvolvendo ali, vários outros personagens que vão aparecendo, tendo um foco maior. O Jorge Amado consegue construir as histórias de uma forma muito envolvente. Você fica ali
muito preso na história. É aquela história pra quem gosta de fofoca, sabe? Pra quem quer saber o que tá acontecendo ali na vida de todos os personagens, porque o desenvolvimento é bem assim. E a gente tem os personagens fazendo essa troca ali o tempo todo, bem na base da fofoca mesmo, e tem uns acontecimentos bem novelísticos, assim. Então, é bem legal, né? É bem interessante, assim, acompanhar tudo isso. E o Jorge Amado consegue misturar tudo isso com uma crítica social ali, né? Com várias críticas envolvendo ali, né, os dramas familiares, envolvendo ali o contexto de Brasil, né, e aí ali num momento específico, mas vários detalhes assim que a gente consegue ainda trazer para os dias de hoje, pensamentos ali muito interessantes. E é maravilhoso, assim, maravilhoso. E de novo, a escrita do Jorge é muito gostosa de se ler, né, é muito envolvente ali, então fica aqui a recomendação. Agora o sexto livro, então, dessa lista é O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que é um escritor mineiro, que eu gosto bastante. Esse livro eu li já tem bastante tempo, mas é um livro, também um livro de formação, um romance de formação, que a gente vai acompanhar aí a história do Eduardo, que é esse cara que tá com várias dúvidas ali na vida, né? Um livro que vai trazer bastante essas reflexões, assim, sobre momentos diferentes da vida ali, sobre o que fazer quando a gente tá meio perdido. Então, o Eduardo, ele tá nesse processo ali de entender o que ele quer da vida, né? Como que ele vai seguir, se ele... Que faculdade que ele quer fazer, se ele quer ter filhos ou não, enfim, tem essas reflexões assim. E, de novo, aqui uma escrita muito gostosa, muito fácil de acompanhar, né? O Fernando Sabino também tem essa escrita assim. E é um livro muito interessante, assim, justamente por conta dessas reflexões. Eu lembro que me marcou bastante na época que eu li. Tenho até vontade de reler, inclusive, pra, enfim, ver se eu tenho uma percepção diferente desse livro agora. Mas eu lembro que foi incrível. Tenho muita vontade de conhecer mais do Fernando Sabino, inclusive. Aliás, uma recomendação extra aqui, tem uma entrevista dele no Roda Viva, que é maravilhosa. O Fernando Sabino é uma pessoa muito divertida, assim, é muito gostoso de ouvi-lo. Então, fica aqui a sugestão, se você quer conhecer o autor, se você já conhece e nunca viu essa entrevista, acho que vale muito a pena conhecer. Então, tá aqui a sexta indicação desse vídeo, que é o Encontro Marcado. Vamos lá, agora o sétimo, que é uma história que também pode ser mais conhecida aí, porque tem um filme que é maravilhoso também, que é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esse livro é uma peça teatral, e a gente vai acompanhar ali a história de uma forma bem tranquila, bem leve. E assim, eu recomendo muito que você assista o filme. Não acho que não tem problema você já ter visto o filme para ler o livro, porque eu pelo menos fiz esse caminho. E foi legal porque assim, enquanto eu estava lendo, eu ficava ouvindo a voz dos personagens na minha cabeça. E é muito hilário, assim, é muito engraçado, é muito envolvente ali. E é um livro maravilhoso, é um livro super curto, rapidinho de ler. Então, se você tá procurando aqui entre essas indicações um livro que seja mais tranquilo, que seja mais fácil de fazer a leitura, eu acho que O Alto da Compadecida talvez seja aí a escolha certa para você. Agora, o oitavo livro, um livro de uma outra escritora aí também muito conhecida, que é a Clarice Lispector. Assim como Guimarães Rosa, ela também tem vários trechos, né, várias frases, algumas que são atribuídas a ela erroneamente, mas algumas que surgem por aí, nessas frasinhas de Instagram que a gente vê. Tem várias muito marcantes, e o livro que eu resolvi trazer aqui é um dos primeiros livros que eu li dela, e eu acho que é um dos livros mais tranquilos de ler, assim, porque ler Clarice Lispector pode ser um pouco desafiador, mas esse talvez seja o mais fácil, assim, que foi um dos últimos livros que ela publicou, que é A Hora da Estrela. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Macabea, que é essa menina que veio do interior do Nordeste, assim, para procurar, né, melhores condições de vida. E é um livro que vai falar bastante sobre crise existencial, né? A Macabea é uma personagem que ela vive, mas ela não vê sentido nas coisas, ela não busca esse sentido nas coisas, ela tá sempre muito solta ali, ela tem um pouco de dificuldade de se enxergar como gente, né? E tem várias passagens, assim, várias reflexões que você fica, nossa, que vontade de colocar a Macabea num potinho, sabe? E vontade de abraçar ela, é uma personagem que, enfim, dentro da história ali, você
quer realmente abraçá-la, sabe? E eu gosto muito da Clarice Lispector, acho que é uma escritora difícil de ler, mas é uma escritora que traz muitas coisas ali, né, que mexe com a gente de uma forma muito profunda ali na escrita dela. Então, se você tá buscando algo desse tipo, né, tá aí querendo pensar um pouco mais, eu acho que Clarice Lispector pode ser uma boa indicação. Agora, chegando aqui no finalzinho, o próximo é Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que foi uma das minhas leituras recentes. Talvez um dos livros mais contemporâneos aqui dessa lista, eu acabei citando mais clássicos, né? Mas Becos da Memória é um livro que vai trazer aí várias histórias, vários personagens diferentes ali, mas personagens que fazem parte aí de um mesmo contexto social, né? Então, personagens que estão ali morando numa favela, né? E a gente tem esse contexto que esses personagens estão numa situação ali que essa favela está sendo desocupada, eu não sei se essa palavra é certa, tem um outro nome, na verdade, mas ela tá prestes a ser desocupada, né? Vão construir ali e estão negociando com essas famílias para elas saírem dali. Então, essas pessoas estão passando por esse momento ali, e a partir desse cenário, assim, que a gente vai conhecendo um pouquinho sobre cada um dos personagens aqui, se envolvendo na história deles. Eu acho que, assim como o Quarto de Despejo, Becos da Memória também traz um pouco dessa coisa da gente se conectar com uma realidade que às vezes está muito distante, né? E a própria Conceição Evaristo fala que um pouco, que ela mistura nos livros dela, né, um pouco de ficção e um pouco de realidade. Então, não dá pra fazer muito essa distinção, mas ela traz um pouco ali de coisas que ela viveu, de coisas que ela já viu, né? Então, assim, um livro maravilhoso também. A escrita da Conceição Evaristo é maravilhosa, é super envolvente. E é um livro muito tranquilo de ler, apesar de trazer temas pesados ali. A escrita dela é muito envolvente. Então, fica aqui a sugestão. Se você ainda não leu Conceição Evaristo, eu acho que vale muito, muito a pena dar uma chance para essa escritora. E agora, para finalizar, outro livro que eu também li recente, que assim, que estava na minha lista há um bom tempo, e não sei por que eu não tinha pegado antes, mas é o 15, da Raquel de Queiroz, que é um livro que vai tratar aí de um momento específico, que é a seca que aconteceu em 1915, a Grande Seca. Se eu estiver falando o ano errado, eu vou colocar aqui para corrigir, mas eu acho que é isso mesmo, 1915. E a escrita da Raquel nesse livro é muito marcante, assim, é uma escrita simples, assim, ela não dramatiza as coisas, mas você sente muito ali todo o contexto, né, todo o impacto que aquela situação ali tem na vida dos personagens que a gente acompanha nessa história. Então a gente tem ali uma menina que tá se envolvendo ali em situações para justamente ajudar outras pessoas, né? Ela tá um pouco mais favorecida ali dentro desse ambiente, dentro desse cenário, desculpa. A gente também acompanha ali uma família, né, que tá fazendo esse trajeto ali, né, de sair de casa, de ter que se mudar para encontrar um outro lugar para ficar, porque o lugar que eles estão já tá impossível de ser habitado, né, e a gente acompanha aí a luta dessa família, né, e enfim, de novo, é um livro pesado, é um livro que traz ali questões muito fortes, assim, mas, de novo, a escrita da Raquel consegue ser muito simples, sabe? Eu não sei se simples é a palavra certa pra colocar aqui, mas é isso, ela não é aquela coisa, não tem aquela carga emocional, assim, na escrita, sabe? Você sente tudo aquilo ali a partir daquela história, né? Que, enfim, é uma coisa, de fato, triste, emocionante em muitos pontos ali. Mas maravilhoso, eu amei a escrita da autora, eu amei esse livro, quero muito conhecer mais dela, inclusive. Então fica aqui a sugestão para que você também conheça a Raquel de Queiroz através desse livro aí, que é um grande clássico da literatura brasileira, que é o 15. Bom, chegamos ao final então dessa lista, 10 indicações aqui de livros incríveis que eu já li aí, que recomendo bastante. Com certeza daria para citar vários outros, deixei várias leituras, né, várias sugestões de fora aqui, inclusive que eu já li, outros que eu ainda não conheço, que preciso ler. Se você tiver alguma outra indicação, algum livro que você considera aí imperdível para quem quer conhecer literatura brasileira, deixa aqui nos comentários, vou adorar saber aí qual que é o livro que você considera, né, importante para se colocar nessa lista.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações, né? Se você já tiver lido algum desses livros, ou se você leu algum desses livros por indicação minha, depois me conta. Adoro saber quando vocês leem os livros. E é isso, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.